Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas, gente, ao nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. Gente, eu recebido muitas críticas, né, de pessoas aí que fiz aí até o vídeo, né, vão lavar a cueca. E o pessoal disse assim, então você tem que lavar as cuecas da Igreja Universal porque você fala mal. Gente, nós lemos a palavra de Deus nesses praticamente, né, temos mais de 630 pregações da palavra de Deus, com ensinamentos, né, que Jesus mandou, acautelai-vos, pois, dos falsos, né. Então não há uma palavra, né, que diga que Deus mandou parar de falar, né, sobre os falsos profetas, falsos cristos, falsas religiões. Nós temos trazido como um alerta para as pessoas, porque o arrebatamento, né, Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé, onde as pessoas não vão estar esperando. Por quê? Hoje, gente, são balada gospel gay, temos aí funk gospel, as vendas nas igrejas, os propósitos de leilão, né? Então, assim, as pessoas estão visando, né, a olhar para a vida aqui na terra, né? Jesus falou que não é para andar ansioso pela vossa vida, pelo que é a vez de comer, beber, se vestir. Então muitas igrejas têm levado o povo a fazer aquilo que desagrada a Deus, né? E a palavra de Deus fala que eles não entram, né, no reino de Deus. Essas lideranças, líderes religiosos, impedem de entrar aqueles que estão entrando. E as críticas são muitas, tanto que as pessoas falam, ninguém vê esse trabalho que vocês fazem, ninguém... Porque, gente, eu não sou, né, como dizem aí, da igreja Assembleia de Deus, nenhum ministério, né? Então, ministério tal, Assembleia de Deus, ministério tal, eu não sou de nenhuma dessas Assembleias de Deus. Já frequentei a Assembleia de Deus, mas eu não faço parte, né? Então não adianta vocês ficarem falando coisas que não tem nada a ver, pastores falando da minha vida, pessoas falando da minha vida e ninguém me conhece, né? Vivo na cidade de Itatiba, uma cidade muito difícil de se pregar a verdadeira palavra de Deus, que é o que está escrito aqui. Jesus falou que não veio anular a lei, nem os profetas, mas cumprir, né? E as pessoas, elas têm voltado, né, para trás, né? As pessoas têm, em vez de estar caminhando com Deus, né, elas não estão caminhando com Deus, elas estão caminhando aí um Deus falso, né? Como eu disse no vídeo sobre gay cristão, né? Gay, gente, gay pode ser cristão, maçom pode ser cristão, macumbeiro pode ser cristão, né? Sabe, não tem nada a ver, ensinamentos totalmente diferentes, vontades totalmente diferentes, né? Elas não batem, né? Igreja Universal, ela é uma religião, né? Mas ela não é uma religião que prega o Deus vivo. As suas práticas, né, as suas obras mostram que é um Deus falso desse mundo. Como muitas igrejas evangélicas já falam que o Deus pregado na igreja evangélica não é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque são fora da palavra, né? Então como que pode pregar, pega a Bíblia, né? Que nem vamos supor a igreja católica, eles pegam a Bíblia, eles fazem totalmente contrário. Como que ali Deus é o Deus verdadeiro que está ali dentro? Não é. A igreja universal, mundial, Assembleias de Deus muitas, né? E que nem tá falando do gay cristão, eles pregam um Deus gay, né? Não é um Deus verdadeiro. Então vocês têm que entender o seguinte, mesmo que seja a palavra, a Bíblia sagrada, né? Satanás usou para levar Jesus a fazer a coisa errada, né? No deserto, quando Jesus foi tentado, que Satanás, né, ele tentou fazer com que Jesus viesse errar. Mas não é, gente, porque usa a Bíblia que você tem que ir atrás, entendeu? Jesus falou, cristos, né, falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, cuidado. Então, as pessoas, elas têm que tomar cuidado, né? Porque é um alerta, né, que nós sempre deixamos aqui. E quem é que está fazendo o povo andar para trás? Não entrar no reino de Deus. É aqueles que estão na liderança. Pastores, filhos de pastores, parentes de pastores, né, que estão aí na obra de Deus, estão vendo o caminho errado. Não, mas na minha igreja não vende. Mas apoia,
Porque a partir do momento que você não fala, você faz parte. E a sua alma, ela está presa. Né? O que diz lá do Atalaia? Né? Quando você fala, né, que as pessoas têm que sair do erro, você livra a tua alma. Então as pessoas não, elas querem se trancar nas suas igrejas, né? E o mundo que se lasque todinho, que cai na condenação do inferno. Não, você que não prega, você está na sua igreja, está vendo a outra igreja se desviar, então você vai ser julgado pelos seus atos, e a sua alma está presa. Então, é o que diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui. E disse, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Esse trabalho, gente, é um trabalho para a obra de Deus. Esse trabalho vem da vontade de Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês. Esse pessoal que fica criticando, falando, pode ser ninguém vê. Olha só. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, já não de hoje, que é a nossa página, né, do YouTube. Só do YouTube eu vou colocar, não vou pôr do blog, nem do Google+, estatística não. 3 páginas que nós temos do blog. Veja bem o desempenho a este mês, né, de 1º/11 a 25/11, não completamos nem um mês. Temos aí 1.500 acessos aos nossos vídeos e os minutos assistidos, né. E aqui temos aqui o mês passado, né, do 1/10 a 31/10, que é um mês inteiro fechado. Temos aí 2.062 visualizações aos nossos vídeos, né. Isso aqui é as estatísticas, né, que a gente acompanha do YouTube, né, que... Então, gente, o que acontece? Aí diz assim, o pastor não sei de onde diz que ninguém vê. Gente, o pastor não sabe nada, ele não sabe nem quem é o caminho, né, que é Jesus Cristo. Ele não sabe nada, né. Esses pastores que falam da nossa vida de Itatiba, falam do blog, são pastores que já estão com o pé na cova, né, estão condenados, a não ser que eles venham se arrepender, né, fazer as obras de Deus. Mas aí você vê que em certo ponto Jesus ele fala assim, ó, disse pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai. Olha só como é que é grave, né? Jesus ele estava falando aqui com quem? Vamos ver, vamos analisar. Bem, responderam, né, no versículo 39, João 8:39, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Então você vê aqui que pessoas que conheciam a palavra de Deus, conheciam os homens de Deus que viveram no passado, eles disseram assim, ó, nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse no capítulo 42, pois Jesus disse, se Deus fosse o vosso Pai, porque eles falaram, né, sobre isso, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai, que é Deus, né, no versículo 41, e Jesus falou, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus, mas não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Então você vê que as pessoas, elas se dizem de Deus, filhas de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas Jesus falou, por que vocês não compreendem? Por que vocês não entendem? Então você vê, gente, que às vezes você está aí no seu mundo cego, né, cultuando um Deus que não é o verdadeiro. Aí Jesus ele chega aqui, olha só, gente, Jesus ele chega aqui e fala assim, ó, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, né? Vós tendes por pai o diabo. Então você vê que essas são palavras de Jesus, não são palavras do irmão Alec, da irmã Dayana, não, é palavra de Jesus. Porque queriam apedrejar, né? Eu vou já chegar nesse ponto aqui. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Mas porque vos digo a verdade, não me acreditam. Então é o que tem acontecido, porque você pode procurar nesses 2 anos, vamos para o 3º ano, né, já falei aqui, 630 pregações, né,
Número de visitas você pode ver, nós estamos alcançando 2.000 visitas, né, aos nossos vídeos por mês, né? Graças a Deus por isso, né? Porque juntando aí do YouTube, tem o blog, tem o Google+, tem muitas visitas por dia, né, acessos aos vídeos da Palavra de Deus. Então existem muitas pessoas que estão assistindo. Essa obra não é só para vocês de Itatiba que recusam. Não, vocês têm que entender que o mundo é muito grande, né? A obra de Deus, ela está precisando, né, crescer, né? Mas a obra de Deus, não a obra do homem, né? Nós temos alcançado com essa palavra, que é a de Deus, o mundo, né? Já falamos mais de 80 países. E qual que é o objetivo? Agradar a Deus e falar a verdade. Por quê, gente? Sabe, Jesus fala que a vinda dele seria como nos dias de Noé. As pessoas não vão estar esperando, as pessoas não vão estar apercebidas. E aí, como nos dias de Noé veio o dilúvio e levou a todos. Você tem que entender que as palavras de Jesus são essas, não vai mudar. Por mais que o Brasil esteja crescendo o evangelho, as igrejas evangélicas, gente, as igrejas que existem aí, gay cristã, bar pra crente, funk gospel, pagode gospel, é isso que tem crescido, o movimento gospel. As igrejas têm distorcido a palavra de Deus, levantado os templos de Salomão, que falam que o anticristo vai se assentar na casa de Deus como se fosse Deus. Então assim, vendas nas igrejas, propósitos desenfreados, o povo de Deus ele está alvo de mercenários. O alvo hoje não é a alma da pessoa, mas é o dinheiro que ela tem no bolso, né? São os seus dízimos, suas ofertas, vendas nas igrejas, DVD, CD, estrogonofe, comida. Então assim, não é uma coisa que eu estou inventando. Teve no Jogo do Brasil, teve igrejas, Assembleia de Deus na cidade de Itatiba, que venderam até camiseta do Brasil. No altar, gente, as pessoas usam o altar para comércio. Jesus falou para não fazer da casa de Deus casa de covil de ladrões. Não é para vender nem comprar nada na igreja, né? E as pessoas vêm contra o que a gente tem falado, né? Mas não é contra o que a gente tem falado. Se elas pararem para analisar e abrirem os seus olhos, essa palavra aqui é de Deus, porque a gente não tem pregado nada de nós mesmos, né? Nós estamos pregando o que as igrejas não pregam. Isso aí você acha que a gente está falando mal, você acha que a gente está criticando? Não. Esse é o objetivo do nosso blog desde o primeiro, tirar dúvidas do que está acontecendo na sua igreja. Visite o nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com, e vê o primeiro vídeo, ele é o primeiro da lista, né? Você vê lá qual que é o objetivo do nosso blog desde o começo. É falar para as pessoas, olha, esse não é o caminho, isso está errado dentro da sua igreja. Por quê? Te alertar. Jesus alertou as pessoas dentro da igreja e ele diz assim, ó, vocês têm por pai o diabo, né? Jesus está dentro do templo aqui falando isso. Vocês têm por pai o diabo, né? E vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, vocês não me acreditam. Então Jesus estava falando dentro do templo, gente, isso, né? Isso estava sendo pregado, as pessoas não estavam aceitando. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que vocês não acreditam? Então não há. Se você procurar nesses 630 vídeos que nós temos pregado, quem convence a gente que a gente está errado? Você está escrito na palavra de Deus? Então Jesus ele falou assim, quem dentre vocês me convence, né? Diz aqui, quem dentre vós me convence de pecado? Que ele estava errado do que ele estava falando. Quem dentre vós? E se vos digo a verdade, por que vocês não acreditam? Então quem dentre vocês que assistem os nossos vídeos convence a gente que nós estamos errados? Quem dentre vós vai convencer a gente que a gente tem pecado no que a gente tem falado, né? Está escrito, gente, está escrito tudo que temos pregado. E se a gente diz a verdade, por que vocês não acreditam? Se a gente fala da palavra de Deus, por que vocês não acreditam? Mas Jesus falou, porque vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso que vocês não escutam, porque vocês não são de Deus. É o que Jesus está falando aqui no versículo 47, no capítulo 8 de João. E diz mais aqui, ó, responderam pois os judeus e disseram, não dizemos nós bem que é samaritano que tem demônio? Então você vê aqui que eles estavam falando que Jesus tinha demônio, pelo que ele estava dizendo. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais, vocês estão me desonrando. Desonrando esse trabalho, desonrando esse blog, porque essa obra é de Deus. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue.
Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eu digo para vocês, se vocês guardarem essa palavra que nós temos pregado aqui, desde o primeiro vídeo até o dia de hoje, você não verá a morte, porque esta é a palavra de Jesus. Vamos lá. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu e dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceste, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. Vocês guardam que estão ouvindo o nosso blog. Vocês têm criticado, vocês têm perseguido de igreja em igreja falando mal da nossa vida. Vocês ficam em roda de escarnecedores, em roda de fofocas. Nós temos falado abertamente aqui para todo mundo ouvir. Mas não, vocês ficam aí ferindo o irmão em oculto, né? Que isso é contra a palavra de Deus. Vamos lembrar aqui bem claro, né? Diz mais: Abraão, vosso pai, exultou por me ver, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele se declarou Deus aqui, né? Quando ele apareceu lá para Moisés, né? E as testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus, né? Jesus veio, né? Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então você vê que Jesus estava no templo, dizendo que as pessoas que estavam no templo, nas igrejas pra gente, né, tinham por pai diabo, né, e queriam matar ele. Mas ele falou assim: por que eu digo a verdade? Por que vocês não me querem? Quem me convence de pecado? Né? Ele não buscava sabe, falar dele, mas da vontade de Deus. Antes honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, mas busco a quem busca e julgue. Então você pode ler aí em João 8, 42 ao 59, é o que nós temos falado desde o primeiro vídeo, gente. Então nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, né? Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E deixo aqui, né, um versículo para vocês. Porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se arrependam, né? Porque a palavra de Deus fala, como eu disse aqui, mesmo que tenha abrido milhares de igrejas evangélicas no Brasil, né? Jesus disse, né, que o dia da vinda dele seria como nos dias de Noé, né? As pessoas estavam aí quando veio o dilúvio e levou a todos, né? E ele disse que seria da mesma maneira. Não adianta abrir milhares de igrejas se essas milhares de igrejas não estão buscando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, e pregando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, que essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor. Amém.